Olá maltinha do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez estamos aqui para falar sobre Slime, ou para quem mais conhece por Tensura também serve, esta terceira temporada que estreou esta temporada e que se calhar não há tanta gente a falar, e isso deve-se a um fator principal e um fator que muita gente de certa forma até virou meme nas próprias redes sociais, principalmente no X, que é onde eu tenho mais contacto, que foi basicamente os meetings, as reuniões, porque nestes primeiros, ou seja, já saíram 8 episódios, mas nos primeiros 6 episódios desta terceira temporada foram literalmente apenas reuniões. É muita reunião que, de certa forma, podem ser importantes para o enredo, nem todas foram, atenção, mas eu acho que poderiam ter sido feitas com um pacing melhor, com um pacing mais rápido, cortando uma coisita aqui e ali que acho que não acaba por não agregar nada de importante para o enredo e que de facto podia ter sido feito de outra maneira. E também a primeira e a segunda reunião podiam ter sido feitas ainda na season passada, porque aquilo ainda era basicamente a conclusão do arco anterior. Eu sei que provavelmente em termos de cronograma se calhar não dava, mas pronto, também um dos motivos pelo qual realmente acabou por demorar um pouco mais foi também esse, né? Porque lá está, tivemos ainda que adaptar coisas do arco anterior. Portanto, foram 6 episódios, sensivelmente, que demoraram para chegarmos a este ponto, né? E finalmente, após o sétimo, tivemos o sétimo e o oitavo, finalmente as coisas começaram a realmente progredir, embora lá está, tendo em conta o build-up das 6 reuniões, vamos contar 4, porque as primeiras 2 não contam, para depois apenas 2 episódios, pelo menos. Seria 2, mas aconteceu aquela coisa no final que eu não vou estar a dar aqui spoilers, portanto se calhar ainda vai continuar, mas pelo menos parece que esta parte acabou por se resolver bastante, esta parte da Hinata e do Rimuru acabou por se resolver relativamente rápido, lá está, ainda falta, porque deu aquele cliffhanger, mas a parte principal, ou seja, o dilema principal que nos levou a este episódio 7 e 8, acabou por ser um bocadinho mais rápido na maneira como foi desenvolvido, ok? E portanto, eu acho que poderia ter sido um bocadinho, o build-up poderia ter transicionado para uma coisa um bocadinho mais grandiosa na minha opinião, lá está, faltando ainda o que ainda vem, porque eu li só até ao arco anterior, ou seja, até a season passada, que eu tenho livros mangás até o volume 20 e qualquer coisa, 18, só li até aí, até porque, para quem não sabe, o anime está-se a basear no mangá, mas o mangá não é o original é light novel, só que o autor do mangá também acaba por ter alguma liberdade própria e aumentar algumas coisas, outras que deixa de fora, e ter no fundo a história é a mesma, a progressão é a mesma, mas acaba por ter um bocadinho de liberdade em algumas coisas, e o anime está a adaptar efetivamente pelo mangá, como vocês podem ver nos créditos logo no início, se vocês traduzirem isso, diz que está adaptado pelo Taiki Kawakami, que é basicamente o autor do mangá, está bem? Portanto, só por aí, só para ter um bocado de contexto da narrativa, do que é que está a ser adaptado, aquela malta que possa pensar que é uma light novel e tem muito texto, daí as reuniões. Sim, tudo bem, mas isto já é uma adaptação da adaptação, portanto poderiam ter efetivamente reduzido um bocadinho. Voltando ao plot principal, portanto temos a parte, então, estes últimos 2 episódios, que é o que mais interessa, na minha opinião, da Hinata, Hinata mais os Cavaleiros, onde eles realmente vão então para Tempest, ter com o Rimuru, porque tiveram uma mensagem que o Rimuru convidou-a para um 1v1, que foi adulterado lá pelos outros sábios lá da igreja, que na verdade não são sábios nenhuns, mas pronto, não interessa, foi então realmente alterado, e por causa disso a Hinata vai para lá pensando que é para fazer um 1v1 com o Rimuru, e depois acaba por ver outras coisas que vão pelo meio, outra malta outros dos capitães lá dos cavaleiros, além da Hinata, também são abduzidos por esses mesmos sábios, né, esses 7 dias, como está traduzido, para irem lá, porque o Rimuru está a manipular a Hinata e não sei o que mais, portanto, coisas que, se formos a bem, se eles tivessem 2 dedos de testa, se calhar teriam muito provavelmente deduzido que não era algo verdadeiro, mas vamos ignorar isso. Uma das coisas positivas que realmente teve foi ver o world building e ver como é que as cidades à volta de Tempest se desenvolvem, inclusive temos uma estrada onde tem até estações de serviço, quase como se fosse uma autoestrada, né, com os carros lá a passar, e temos umas estações de serviço, tem estadias, tem tipo, basicamente uns mini hotéis ao longo da estrada onde podem ficar, desenvolvendo também de certa forma a economia de Tempest e de todas as cidades, vamos por assim, os reinos à volta, e que entram em mercadorias e tudo mais, entram em contacto direto, economicamente diretamente com o Tempest, ok? Portanto, acho que isso foi um pormenor interessante. Tivemos então até aquela parte do ramen, onde a Hinata viu que tinha uma loja de ramen, a vender ramen, e claramente foi o Rimuru, porque aquilo está escrito em japonês e ninguém sabe japonês ali, obviamente, tirando a malta que foi como o Rimuru, como a Yuki, como a Shizu, como a Hinata, ok?
e portanto, após esse pequeno world building, esse tipo de world building para mim é muito mais importante, muito mais interessante do que se calhar aquelas reuniões excessivas que tivemos que foram um bocado enfadonhas, ok? Se calhar acho que uma parte audiovisual com muitas coisas visuais a acontecerem, o storytelling visual, acho que acaba por ser mais interessante, na minha opinião, do que apenas aquelas reuniões só porque sim. Mas tudo bem, houve alguma parte das reuniões que foi interessante e importante, mas houve muita coisa que foi muito yapping, né? Que é como gostávamos de dizer, foi muito yapping. Mas tirando isso, isto foi no episódio 7, no episódio 8 tivemos basicamente eles a lutarem entre eles, onde basicamente toda a gente que era da parte da igreja, porque mal eles sabem que o deus luminoso deles é no fundo uma Demon Lord vampira. Portanto, é tudo menos um deus, porque ela é vampira e é Demon Lord, ou seja, é nada, né? A Valentine, a verdadeira Valentine, é luminoso. Portanto, mal eles sabem que eles estão a venerar um deus que não é deus nenhum. Ou melhor, depende do ponto de vista, se calhar é um deus porque tem muito poder, agora não é o deus ideal que eles realmente estão, é um monstro no fundo. Portanto, a igreja vai contra os monstros, mas o deus deles é um monstro, porque é um vampiro, logo é um monstro. Anyway, temos então a luta, várias lutas, temos a Hinata contra o Rimuru. O Rimuru até se vê algo complicado de derrotar a Hinata, porque a Hinata realmente é bastante interessante e que também foi reencarnada, daí também tem mais força que o normal. Mas pronto, o Rimuru acaba por usar o Grade 6, né, que o Rafael, que evoluiu, já não é Grade 6, evoluiu, e acaba por ajudar, dando bastantes skills, coisas na hora inclusive, que eu achei muito broken, mas é o que é. E ele acaba então por resistir ao ataque mais forte da Hinata, e tendo resistido, a Hinata iria acabar por ceder, coisa que já era para ser desde o início, mas acabou por não ser porque houve um grande desentendimento que na minha opinião podia ter sido bem melhor resolvido. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar, realçar como quiserem, foi neste último episódio tivemos os animadores da vez. E porquê que eu falo disto de animadores da vez? Para quem não sabe, Tensura tem tido uma produção onde tem vários animadores convidados e vai variando de seasons para seasons. Já tivemos o Tomioka, o Sugita já esteve presente na primeira em filmes, e na segunda também, mas não fez uma cenita. Tivemos agora o Yugen e tivemos o Ryu Nakayama, sim, o Ryu Nakayama, o diretor de Chainsaw, diretor de Chainsaw, pelo seu estúdio novo, Undercraft, teve também presente neste último episódio, e só por aí já vemos que, embora não consiga manter uns animadores completamente ligados ao projeto, tem sempre alguém, não sei se é um PA, um produtor de animação, alguém que tem muitos connects e acaba sempre por conseguir aqui e ali arranjar um animazito que ajude, pelo menos nas cenas de ação que são mais importantes. Até porque até agora foram episódios muito comedidos, porque não foi preciso, porque houve quase zero ação. Portanto, no primeiro teste da ação, saiu-se bem, não está do nível das duas temporadas anteriores, não está definitivamente, porque não temos um Tamemizu mais regular, mais forte, uma Yu mais regular, um Tomioka na primeira mais regular, realmente não temos isso, mas pelo menos tivemos aqui e ali os animadores que pelo menos ajudam e tornam algumas cenas de ação o mínimo fluídas e o mínimo, sei lá, coreografadas para pelo menos tentar ter alguma coisa de interessante no que toca à ação. E portanto este episódio acabou por ser, o último episódio, o 8, acabou por ser o melhorzito, acabou com aquele cliffhanger que eu não vou estar aqui a dizer porque é spoiler e podem estar a ver isto sem spoilers, e eu não quero estar a dar muitos spoilers nesse sentido. Portanto, acabou com aquele cliffhanger que, se vocês viram, vocês sabem o que é que eu estou a falar, e estou bastante curioso para saber o que é que vem a seguir, até porque estava-me a decepcionar um bocadinho, não porque eu não gosto de meetings, mas a maneira como estavam a ser feitos. Eu gosto bastante do mundo de Tensura, não gosto de algumas escolhas de escrita e tudo mais, acho que há algumas coisas aqui que falham um bocadinho, mas eu gosto bastante do mundo de Tensura, gosto do world building de Tensura, a par do Overlord, dessas light novels, Mushoku também, são aqueles que têm o melhor world building na minha opinião, e portanto eu gosto bastante, só que estava a achar enfadonho, sou sincero, estava a achar enfadonho, mas pronto, mas pelo menos já voltou e acho que agora está para ficar durante algum tempo, lembrando que vão ser 24 episódios, já não me recordo se vai ser split cura ou se vai ser tudo junto, sou sincero, não me recordo mesmo. Uma coisa que eu me recordo é que os diretores / storyboarders continuam a ser exatamente os mesmos, praticamente a mesma staff que não tem quase rotação. O Satoshi Shimizu que estava bastante presente na sua temporada, foi inclusive quem fez o storyboard deste último episódio. Portanto, o Masao Kojima também acho que fez 2 desta season, ou 3, a nível de direção. Portanto, é muita gente que já da staff, não tem propriamente ninguém assim que se destaque. Quem se destacou mais até agora foi na sua temporada o Masashi, o diretor de Made in Abyss. Nesta temporada eu acho que ele ainda nem fez nada, pelo menos não me recordo ter visto o nome dele. Posso estar enganado, mas eu não me recordo de todo. E portanto realmente em termos de direção e storyboard não tem ninguém que se destaque, mas pelo menos vamos tendo uns animadorzitos aqui e ali que vão salvando a pátria. E portanto é isto, é ver o que é que vai daqui para a frente. O Rimuru já está numa escala bastante forte, realmente já está muito difícil de conseguir ultrapassar,
mas vamos ver o que é que a história nos dá, principalmente ver que há umas forças ali do este que também começam da parte que seria, entre aspas, o Japão, que é as zonas de leste, começam realmente a ter algum impacto na história, e vamos ver quando é que o vilão principal, que eu acho que já deu para ver quem é, já deu uma indicação pelo menos, vamos ver quando é que ele vai começar a ter realmente ação e fazer alguma coisa na história. Portanto, é isso, espero que tenham gostado. Os vídeos não estão a ser tão regulares quanto eu gostaria, mas também deve-se, às vezes, um bocadinho um bloco criativo que acabo por ter, às vezes o tempo que não é muito, porque tenho que dividir entre as streams, entre o Patreon, e portanto acaba por não ser o melhor, e eu tento sempre trazer o melhor vídeo possível, e então não vou estar aqui a gravar só porque sim, porque só porque sim não vale a pena, está bem? Portanto, deixem o vosso like e partilhem o canal, a sério, malta. Eu preciso mesmo que vocês vejam os vídeos até ao fim, que partilhem o máximo possível para ter mais pessoas, também para eu poder começar a monetizar, para também, de certa forma, ajudar-me, inclusive no futuro próximo, se calhar, talvez contratar um editor que me possa ajudar com que eu poste mais vídeos, mais vezes, né? Porque senão tem que ser eu a fazer o trabalho todo e aí acaba por demorar sempre um bocadinho mais, ok? O meu nome é Kaiser, obrigado por terem visto o vídeo mais uma vez, fiquem bem, tchau, tchau.